Se alguém te dissesse que a vida eterna não é morar no céu, o que é que você diria? E mais, por que é que nós cristãos, tradicionalmente, sepultamos as pessoas? Será que essas perguntas têm algo a ver? Existe uma relação entre elas? Esse tema envolve vários mistérios. E várias vezes nos ensinos de Jesus nós vemos palavras dele a respeito da vida eterna e do reino dos céus. Eu quero te ajudar a entender nesse vídeo 4 coisas que a Bíblia ensina sobre o reino dos céus. E essas 4 coisas estão relacionadas, elas formam uma sequência, de maneira que a gente vai da mais conhecida para a menos conhecida. E dentro dessa sequência, quando você chegar ao final, talvez aquilo que você escuta no final pareça muito diferente daquilo que você escutou no começo. E eu quero te ajudar também a responder algumas perguntas que as pessoas mandaram aqui. Então, só o que eu peço é curta esse vídeo, se inscreva nesse canal, fazendo isso você vai me ajudar a alcançar mais pessoas. Então vamos seguindo em frente. A primeira verdade que eu quero compartilhar com você é que o céu, na Bíblia, nas Escrituras, é o destino dos salvos. Cristo disse ao ladrão que estava crucificado ao seu lado e que se arrependeu dos seus pecados, que ele estaria com Cristo naquele dia no paraíso. Em Lucas 6,23, Cristo disse, grande é vossa recompensa, ou é grande a recompensa de vocês nos céus. O que Cristo quis dizer com isso? Ele ensinou algo que tem muito a ver com a crença dos judeus naquele momento, naquele período. Veja o que o apóstolo Paulo escreveu em Filipenses 1, 21 a 24 sobre isso. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. E já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Veja, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Ele fala de 2 situações. Ele reflete, medita num determinado momento. Se o melhor é partir e estar com Cristo, ou estar aqui na terra, no meio da igreja, trabalhando. O que seria melhor? Para ele, claro, o melhor, o mais vantajoso seria partir e estar com Cristo. No entanto, esse partir e estar com Cristo significa morrer. Ele diz, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então haveria uma vantagem em morrer, que seria partir e estar com Cristo. No judaísmo, na época de Jesus e de Paulo, havia várias crenças a esse respeito. E uma das crenças era de que os mártires, aqueles que morriam obedientes à lei, obedientes ao judaísmo, morriam por causa da sua obediência, tinham acesso direto à presença de Deus. Essas crenças que havia na época são refletidas aqui no que Cristo e Paulo disseram nos evangelhos. Um texto que amplia essa visão de Paulo é 2 Coríntios, a transição do capítulo 4 para o capítulo 5. Os últimos versículos, 16 a 18 do capítulo 4, dizem o seguinte: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, ou seja, embora exteriormente exista um desgaste nosso, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Ou seja, existe um desgaste exterior, mas esse desgaste é recompensado com uma glória que é muito maior do que aquilo que esses sofrimentos são. Assim nós fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Porque o que se vê é transitório e o que não se vê é eterno. Perceba, o que se vê é transitório, o que não se vê é eterno. Nós não vemos o interior, ele é eterno. Mas nós vemos o exterior, nós vemos os nossos corpos, nós vemos aquilo que se desgasta. E isso é transitório. Por isso, ele segue falando sobre essa realidade do interior e do exterior. No capítulo 5, ele diz: sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, porque estando vestidos, não seremos encontrados nus. Pois, enquanto estamos nessa casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal,
nosso corpo, seja absorvido pela vida. Foi Deus quem nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Ou seja, qual é o ensinamento que Paulo traz nessas cartas, nesses textos? O ensinamento que ele traz é que essa vida, esse corpo em que nós estamos agora não é tudo. E que quando nós nos ausentarmos desse corpo, quando nós morrermos, estaremos com o Senhor. Aqui ele fala daqueles que caminham por fé, dos que vivem por fé. Mas que essas pessoas estão destinadas a, quando se ausentarem do corpo, quando esse tabernáculo, essa tenda em que nós estamos se desfizer, termos uma tenda com o Senhor nos céus. Ou seja, estamos ausentes do corpo, presentes com o Senhor. Esse é o primeiro ensinamento. De que nós, aqueles que viverem pela fé, estamos destinados a estar com o Senhor. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa expectativa. É estar com o Senhor nos céus. E isso acontece já após a morte. Já após a morte, nós estamos com Jesus. E isso é melhor do que esse tempo em que nós estamos agora. E por isso, isso nos leva à segunda verdade que a Escritura nos ensina, que é de que pessoas estão lá já com Jesus. Portanto, pessoas que já morreram, como o apóstolo Paulo. Isso é consequência. Em 2 Pedro 1,15 nós lemos: Eu me empenharei para que, também depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar-se destas coisas. Veja, aqui Pedro fala da morte como uma partida. Ou seja, a morte não é simplesmente um deixar de existir. A morte não é simplesmente estar na sepultura, estar no túmulo. A morte envolve uma partida, uma ida para algum lugar. A morte é como uma viagem. E nesse sentido, Pedro continua dizendo aquilo que o apóstolo Paulo disse. Então, essa partida envolve uma consciência. Em Lucas 16, nós vemos Cristo trazer um ensinamento muito interessante na parábola, conhecida como a parábola do rico e Lázaro. Uma parábola sobre duas pessoas que morreram. E após a morte, elas têm dois destinos bem diferentes. Lázaro, que era um homem pobre, é levado pelos anjos até a região de Abraão. Enquanto um homem rico, que viveu em banquetes, mas que nunca exercitou misericórdia, é levado a um lugar de tormento. E ali existe um diálogo, existe uma conversa, existe consciência entre eles. Tanto que não apenas eles conversam e dialogam ali, mas Abraão sabia daquilo que tinha sido a vida do rico e de Lázaro. Ou seja, eles não apenas estavam conscientes daquele lugar, mas o próprio Abraão estava consciente de coisas que estavam acontecendo na terra. Interessante, né? Em Apocalipse 6, nós vemos aquilo que aconteceu, nós lemos sobre aquilo que aconteceu quando João teve uma visão dos céus, e lá ele viu, num dado momento, os mártires, aqueles que morreram, que foram assassinados pela besta. E esses mártires estão ali nos céus, depois da sua morte, essas almas estão ali conversando e falam com Deus. Então existe sim uma consciência após a morte, existe um diálogo após a morte, existe uma vida após a morte. Essas pessoas não estão dormindo, não existe um sono da alma. O corpo dorme. Nós podemos dizer que essas pessoas estão dormindo no sentido de que o corpo dorme, mas a alma está com Deus, claramente, nas Escrituras Sagradas. A terceira verdade é de que pessoas estão hoje adorando a Deus. Esse é o culto celestial. Quando o mesmo João tem essa visão dos céus, ele contempla os céus como um ambiente de adoração, em que os anciãos, as criaturas celestiais, os anjos, e a partir deles toda a criação adora a Deus. João teve uma visão de criaturas nos céus adorando a Deus. Em Hebreus 11, nos últimos 2 versículos, depois de falar sobre figuras importantes do Antigo Testamento, o escritor nos ensina o seguinte: todas essas pessoas receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Em outras palavras, aquilo que aconteceu com aquelas pessoas envolve o fato de que eles não foram, na sua época, no seu período, aperfeiçoados. De que eles não encontraram, não desfrutaram da plenitude da salvação. E aí, no capítulo 12, no capítulo seguinte, nós lemos: Mas vocês chegaram ao Monte Sião,
a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo, chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião. A igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. A Jesus, mediador da nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Ou seja, eles, na sua própria época, no tempo em que eles viveram, eles não alcançaram a promessa. Mas hoje eles já alcançaram. Eles não foram aperfeiçoados naquele momento, mas hoje eles foram aperfeiçoados e eles estão com Deus nos céus. Portanto, aqueles justos do Antigo Testamento estão hoje com Deus nos céus. Assim como os mártires cristãos, aqueles que viveram a fé cristã ao longo dos séculos, eles estão hoje com Deus nos céus. E por isso eles o adoram. E, portanto, eles são parte de um culto celestial, eles são parte de uma adoração celestial. E nós nos unimos a essa adoração celestial quando nós estamos adorando a Deus. E a quarta verdade é de que tudo isso não é o destino final. Existe algo mais. Existe algo depois do céu. E é sobre esse depois do céu que eu quero falar agora. Que talvez pareça contradizer aquilo que eu disse no começo, quando eu disse que o céu é o destino dos salvos. O céu é o destino, mas não é o último destino. Existe uma coisa que vai acontecer depois do céu. Esse céu em que eles estão vai chegar ao fim. E, portanto, vai ter algo depois. Novos céus e nova terra. Em 2 Pedro 3, 7 e 13, nós lemos: pela mesma palavra, os céus e a terra, que agora existem, estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Todavia, de acordo com sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Ou seja, não só a terra, mas os céus e a terra serão destruídos. Tudo isso terá fim. Mas nós esperamos novos céus e nova terra. E isso envolve uma crença que para nós cristãos é fundamental: a ressurreição do corpo, a ressurreição da carne. Nós entendemos que nós não fomos feitos por Deus para ser apenas almas. E, portanto, o nosso destino com Deus não é simplesmente morrer e viver como almas nos céus, mas que existe para nós a ressurreição do corpo. Assim como Cristo ressuscitou e voltou da morte com o seu corpo, nós iremos também um dia na ressurreição dos mortos. Nós iremos um dia ressuscitar para estar com o Senhor. E, portanto, é que a vida eterna não é apenas no céu, mas em novos céus e nova terra. Ou seja, a realidade que haverá será uma realidade em que continua existindo corpo, continua existindo matéria, embora talvez não exatamente do modo como nós estamos acostumados. E isso mostra uma importância que há no corpo, algo que é fundamental para nós. Nós cristãos, quando adoramos, nós não adoramos só com o nosso pensamento, não só com o espírito, embora tudo isso seja central, mas nós adoramos também com o nosso corpo. A adoração envolve o nosso corpo. Nós dobramos nossos joelhos, nós levantamos as nossas mãos, nós fechamos nossos olhos, nós temos muitos gestos de adoração a Deus. E isso envolve o fato de que o nosso corpo é parte de quem nós somos. E quando nós fazemos essas coisas, nós fazemos isso como parte do nosso culto, do culto da pessoa completa a Deus, do amor completo. Nós amamos ao Senhor não só com a nossa mente, mas com todas as nossas forças. Isso envolve, sim, o nosso corpo. Então, nós entendemos que existe algo de importante no corpo e que Deus nos fez como criaturas corporais, como criaturas que têm sim um corpo. O corpo não é só um lugar onde nós estamos, não é só um instrumento, um boneco no qual nós estamos agora. O corpo é parte de quem nós somos e que por isso um dia Deus nos ressuscitará. É por isso que também, como cristãos, nós temos uma tradição que não é absolutamente universal, mas que é o costume da maioria esmagadora dos cristãos, que é de sepultar os mortos. Ou seja, por que nós não simplesmente destruímos o corpo? Porque nós entendemos que existe uma importância naquele corpo, que o corpo ele é para Deus também. E que, por isso, isso reflete uma crença na ressurreição dos mortos. Nós não apenas tratamos o corpo como importante, mas Deus trata o corpo como importante, tanto que ressuscitará o corpo. As pessoas muitas vezes confundem o reino dos céus com ir para o céu. Cristo fala muitas vezes de como nós devemos entrar no reino dos céus. Mas ele fala sobre o reino dos céus como o reino de Deus. Quando Cristo fala do reino dos céus no Evangelho de Mateus, ele se refere àquilo que nos outros evangelhos é chamado de reino de Deus. E o reino dos céus, portanto, é o reino que os céus realizam
sobre nós. Portanto, quando falamos do reino dos céus não é algo que começará no futuro, não é algo que vai começar quando nós morremos e estivermos nos céus. Nós estamos no reino dos céus hoje, porque os céus, Deus, reina sobre nós. O reino dos céus é Deus reinando, é o reinado de Deus. E por isso nós vivemos hoje, ainda aqui na terra, já no reino dos céus. Gostou desse vídeo? Espero que você tenha gostado. Curta esse vídeo, se inscreva nesse canal. E eu quero responder mais duas perguntas. Duas perguntas que as pessoas fizeram. Primeiro, o céu é um estado ou um lugar? Veja, como nós estamos falando dos céus como uma realidade que vai além daquilo que nós vemos com os nossos olhos, é difícil falar do céu como um lugar no sentido que nós já estamos acostumados. O céu envolve um estado, claro, você está no céu, então envolve um estado. Mas é um lugar também, é muito difícil falar do céu como um lugar. Veja, tem almas e a alma ela não ocupa um espaço, né? A alma não é um corpo. Então, é muito difícil falar dos céus como um lugar nesse sentido. Mas nos céus também tem pessoas que ressuscitaram, como o próprio Jesus. Então, isso envolve um lugar, de certa maneira. Isso é um lugar, de certa maneira, embora provavelmente não é um lugar no sentido que nós estamos mais acostumados a usar, ou lugar no sentido que é a nossa experiência comum. Segunda pergunta. O Éden está no céu? Veja, quando Cristo diz, você estará comigo no paraíso hoje, o paraíso ali se refere ao Éden. Né? Então, Éden é o nome do paraíso e, claro, então isso está nos céus, sim. Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.